Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 21, 22 e 23. E nesta sessão, Mateus vai narrar a chegada de Jesus em Jerusalém para a festa, ou a Semana da Páscoa, a maior festa dos judeus. E esta será a última semana do ministério terreno de Jesus. E ele vai fazer questão de afirmar a sua autoridade e a sua divindade no lugar mais importante para todo o povo ou a nação judaica. E assim que ele chega em Jerusalém, montado naquele jumentinho, com humildade, ele tem a recepção digna de um rei. E Mateus escreve que o povo todo aclama, repetindo aquelas palavras que estão lá no Salmo 118, versículo 26. Salve o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. E a multidão repete um para o outro, este é o profeta que veio lá de Nazaré. Mas é interessante que esta mesma multidão que está aclamando Jesus e o chamando de rei, alguns dias depois vai pedir a sua morte, a sua crucificação. Quando Jesus entra em Jerusalém e chega ao templo, o local sagrado para os judeus, ele fica indignado, irmãos, ao ver tantos cambistas, tantos comerciantes. Eles estavam aproveitando a fé daqueles que vinham de longe para adorar a Deus, para enriquecer, para auferir lucro. Porque eles vendiam os animais para o sacrifício e trocavam o dinheiro da Judéia por outras moedas de fora. Jesus então derruba as mesas, as cadeiras, condena aquela atitude materialista daqueles cambistas e comerciantes. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões ou de salteadores. Infelizmente, irmãos, ainda existe muita gente usando a religião como um meio para enriquecimento ilícito ou enriquecimento fácil. Isso se aplica tanto aos líderes, quando eles extorquem os fiéis, como aos leigos, ao povo em geral. Porque eles vão à igreja muitas vezes para fazer barganha com Deus e receber apenas bênçãos materiais. Como se costuma dizer, muitos não querem saber do Deus das bênçãos, mas apenas das bênçãos de Deus. Jesus continuou a fazer sinais, fazer milagres, inclusive ali nas dependências do templo. E isso acirrou ainda mais, irmãos, o ódio das autoridades judaicas. E eles começaram então a tentar surpreendê-lo em alguma falta para acusá-lo perante o sinédrio dos judeus e até mesmo diante do Império Romano. Eles começaram a testar Jesus em várias oportunidades. A primeira abordagem foi a seguinte: com que autoridade você ensina essas coisas e você faz esses sinais que você faz? Jesus aqui coloca todos aqueles judeus numa saia justa diante da multidão. O batismo de João Batista, o batismo de João, era do céu ou era dos homens? Se eles respondessem que era do céu, eles cairiam em contradição, porque eles não creram nas palavras de João Batista. Eles rejeitaram João Batista. Mas se eles respondessem que o batismo era dos homens, eles ficariam contra a multidão, porque todos reconheciam e consideravam João Batista como um profeta enviado por Deus. Então eles não souberam responder. Então Jesus conclui até com uma pitada de sarcasmo contra eles: eu também não lhes direi de onde vem a minha autoridade. Os judeus perguntaram então, numa segunda oportunidade, se era correto pagar impostos a César. E Jesus então dá aquela célebre resposta: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, ele diz para nós ainda hoje: cumpra a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e não deixe de cumprir
a lei civil ou os mandamentos dos homens. Os saduceus, que eram da classe sacerdotal, pertenciam a famílias ricas judaicas, também entraram nesse confronto com Jesus. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então eles chegaram para Jesus e perguntaram o seguinte, olha que perspicácia dessa pergunta. Se uma mulher teve 7 maridos e todos eles morreram, com quem ela passará a eternidade? Quem estará casada com ela na eternidade? E mais uma vez aqui, irmãos, Jesus demonstra a sua sabedoria. Ele diz o seguinte, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Em primeiro lugar, por que não conhecem as Escrituras? Porque as Escrituras deixam claro que haverá sim ressurreição dos mortos. Em segundo lugar, na perfeição da eternidade, as pessoas não precisarão se casar ou se dar em casamento, mas elas serão como anjos no céu. O relacionamento delas será tão perfeito, sabe, tão bom, que elas não terão necessidade de casamento, elas serão como anjos. E em terceiro lugar, Jesus conclui, Deus não é um Deus de mortos, aleluia, mas de vivos. Ele é poderoso para ressuscitar não apenas os pais da fé, aqueles que eles consideravam, os judeus, Abraão, Isaque e Jacó, mas a todos aqueles que nele crerem. Ao verem essa sabedoria de Jesus nas suas respostas, alguns fariseus se aproximaram e perguntaram a ele, qual é o maior mandamento da lei? Jesus então aqui, ao invés de citar uma relação de mandamentos, irmãos, cita apenas dois mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos de Jesus dependem a lei e os profetas. O que ele está nos dizendo aqui, irmãos, o que ele está nos ensinando, tudo se resume no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E no último debate desse tipo, no último confronto, é Jesus quem vai para os fariseus e indaga o seguinte para eles. O que vocês pensam a respeito do Messias ou do Cristo? Eles, conhecendo as Escrituras, conhecendo muito bem o Antigo Testamento e os textos que apontam para o Messias, eles afirmam o seguinte, ele é o filho de Davi, ele é o filho de Davi. Aí Jesus cita lá o Salmo 110, versículo 1, que eles também conheciam bastante, e diz o seguinte, ora, se o próprio Davi, falando pelo Espírito, chamou o Messias ou o Cristo de Senhor, é porque ele, o Messias, não é apenas um descendente de Davi, um filho de Davi, mas é muito maior que Davi, a ponto de ele chamá-lo de Senhor. Então ele está se referindo a ele mesmo, dizendo que ele é muito maior que Davi. E Jesus então em seguida faz questão de contar 3 parábolas, bem conhecidas de todos nós, para criticar a incredulidade dos judeus e o juízo, a condenação que virá sobre todos eles, por causa dessa impenitência, dessa dureza de coração. Os 2 filhos. Segundo Jesus, uma ação vale muito mais do que 1000 palavras. Por isso, os publicanos e as prostitutas entrarão antes dos judeus no reino de Deus. Leiam essa parábola e vocês vão entender como a ação, por que a ação vale mais do que palavras. Segundo a parábola, os trabalhadores na vinha, né? Os judeus mataram os profetas e estão querendo matar o Filho de Deus. E por isso, diz Jesus, o reino de Deus será tirado de vocês e dado a um povo que dê frutos. E uma citação importante que ele faz nessa passagem, nessa parábola, é a pedra que os construtores rejeitaram, referindo-se aos judeus, tornou-se a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal. E a última parábola é a respeito do banquete de casamento. Os judeus, segundo Jesus, estão recusando o convite para participar da grande festa do reino, o grande banquete do reino. Por isso, Deus está chamando outros para participarem. Todos os outros, os gentios, os pagãos,
a sala do banquete se estenderá a todos aqueles que crerem no nome de Jesus e o receberem como Messias e Salvador. E para terminar essa sessão, essa parte de hoje, irmãos, Jesus faz um longo sermão lá no capítulo 23 e ele adverte aqui os seus discípulos contra as autoridades judaicas. Recrimina essas autoridades por causa da hipocrisia, do fingimento, do legalismo, do formalismo. É assim que ele via os fariseus ou os religiosos da época. A partir do versículo 14, ele começa com uma série de ais. Ais. Ai de vocês, fariseus, ai de vocês. E ele deixa claro aqui com essas palavras, com esses ais, que todas elas, essas autoridades, enfrentarão o juízo severo de Deus. Eu termino com uma reflexão. O que Jesus, irmãos, ele requer de todo ser humano é arrependimento e é fé. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que Jesus é o único Senhor e o Salvador das nossas vidas. É a partir daí que nós vamos caminhar ao lado de Jesus e cumprir toda a sua vontade. E não se esqueça de uma frase que muitos repetem, já repetiram. Nós não obedecemos a Deus para que Ele nos ame, mas porque Ele nos ama, nós temos o prazer de obedecê-lo. E é assim que nós devemos caminhar juntos como igreja. Um grande abraço e Deus te abençoe.